Muito boa noite, pessoal. Temos aí uns 5 minutinhos para o pessoal entrar, né? Mas aí, conforme o pessoal for entrando, a gente vai falando aí pro pessoal, né? Esse evento vai estar sendo gravado, tá? Então, novamente, boa noite. Sejam bem-vindos ao Conheça o JCI. Meu nome é Rodrigo Kuroda. Eu sou membro da JCI Londrina. Esse ano eu estou representando a JCI Londrina como presidente local e o objetivo desse evento vai além de mostrar o que a gente faz, né? A gente quer, nesses 4 dias, mostrar ou, né, fazer com que as pessoas que participem aqui experienciem um pouco do que a JCI proporciona. E teremos aí várias atividades dinâmicas, interações durante esses 4 dias. Especificamente para esse dia, durante essa noite, nós vamos ter aqui uma visão geral do que é JCI. Também teremos alguns relatos, né, de pessoas que são membros da JCI e de quanto elas se desenvolveram aqui dentro, do que elas aprenderam. E aí, antes de passar aí a palavra para o pessoal e apresentar todo mundo, gostaria de pedir aí para todo mundo manter o microfone fechado, né, para não atrapalhar quem está apresentando. Se possível, ligar o vídeo, né? Acho que é legal todo mundo se conhecer aí. A gente vai ter uma interação logo em seguida. E as dúvidas que vocês tiverem, pode ou levantar a mão, que tem um recurso aqui, ou colocar tudo ali no chat, né? No bate-papo, que a gente vai responder ao final. Mas ao final também a gente vai ter a sessão só para perguntas e para a gente conversar, comentar, né, sobre as coisas aqui. Então, para mostrar tudo que a JCI proporciona, o que ela é, o que a gente faz, temos aqui conosco hoje o companheiro Nils Winter, da JCI Marechal Cândido Rondon. Temos também a presença do Newton, também da JCI Marechal Cândido Rondon. E estão aqui os meus companheiros Nelson, que é membro da JCI Londrina, e a Daniela também, que também é companheira aqui da JCI Londrina, tá bom? Todos eles vão falar um pouquinho sobre a JCI e sua experiência aqui. Então, sem mais delongas, podemos começar. Vou passar a palavra aí para o Nelson, que vai fazer aí uma dinâmica para a gente se conhecer melhor, tá bom? Nelson, por favor. Exato. Boa noite, pessoal. Obrigadão pela presença de todos. Se habilita de novo aí para eu compartilhar a tela, Rodrigo. Eu vou colocar aqui, só para a gente se conhecer, né? Então, eu vou mostrar aqui a sequenciazinha da nossa fala, e aí eu começo. Então, nós vamos falar aqui nome, sobrenome, né? Característica com a primeira letra do seu nome, pode ser algo que você tenha ou não. O nome da pessoa anterior, o seu trabalho, o que você faz, onde você trabalha, como ficou sabendo do evento. Se foi por um convite de uma pessoa, a gente vai pedir, por favor, para você dizer quem foi que te chamou, né? E o que você espera do dia de hoje, né? E o que tem aqui, né? Já entrando nas dicas, né? Quando você for falar seu nome e sobrenome, você lembra de respirar entre os dois, tá? Então, por exemplo, eu vou falar Nelson, meu nome é Nelson Takahashi, aí você não sabe qual que é o nome e o sobrenome. A gente sempre nome e depois sobrenome para a pessoa entender. Por que que é para falar uma característica com a primeira letra do seu nome? Porque é uma das técnicas para você memorizar o nome da pessoa. Então, às vezes você está conversando com alguém e você pensa no característica para poder lembrar o nome dela. Por que que a gente pede para você falar o nome da pessoa anterior? Para você memorizar o nome dela e para você não para você prestar atenção no que ela está falando, porque quem é o próximo, às vezes fica pensando no que vai falar que esquece de prestar atenção em quem está falando, né? E o resto é para a gente, de fato, conhecer você melhor, né? Então, eu vou começar. Meu nome é Nelson Takahashi. A característica pode ser nerd, então eu tenho cara de nerd, então Nelson Nerd é um jeito de ser lembrado do meu nome. Não tem pessoa anterior agora. Eu trabalho na área de engenharia, numa operadora, na área de telecomunicações aqui no Londrina, a empresa Sercontel, que é bem conhecida, foi privatizada, enfim. E eu faço parte da JC há bastante tempo, então
E o que eu espero de hoje é conhecer novas pessoas e a gente realmente fazer uma boa contribuição para a cidade de Londrina, entregando pessoas melhores. Aí por voluntário, senão eu começo a chamar, tá? Não, pode começar comigo, então. Por favor, mano. Vamos lá. Meu nome é Amanda Rodrigo de Souza, tá? Eu tenho 33 anos, sou aqui da cidade de Londrina mesmo, tá? Pode falar minhas características pessoais, minha vida particular? Pode? Pode. Uma só com a primeira letra do seu nome, com A, para a gente Tá bom. lembrar. Tá, então tá bom. Eu acho que uma característica para mim eu posso decifrar como amiga, né? Eu sou casada, eu tenho dois filhos, né? Eu tenho a Beatriz de 13 anos e o Arthur de 9. Eu sou supervisora de in-store na Colgate-Palmolive, tá? Eu tenho responsabilidade de Londrina até Foz do Iguaçu, com uma equipe de 41 pessoas. A pessoa anterior é o Nelson. Sim. Eu fiquei sabendo, na verdade, sobre a JCI um pouquinho num encontro com uma amiga, né, que ela trabalhava comigo numa outra multinacional, e ela veio para Londrina faz umas 3 semanas, e ela falou que participava da JCI em Curitiba, né? Não conheço muito, né? Agora, na verdade, estou com esse objetivo de conhecer um pouquinho mais. E o que eu espero, além de conhecer pessoas novas, né? E poder contribuir também um pouquinho. Beleza, obrigado mesmo, viu, Amanda? Valeu. Seja bem-vinda. Obrigada. Próximo. Ou próxima. Pode ser eu, Nelson. Vai lá, Rodrigo. Já me apresentei, mas meu nome é Rodrigo Kuroda. Uma característica minha, talvez resiliente. Acho que cabe bem aqui para mim, eu acho que é uma característica legal. E o nome da pessoa anterior é Amanda, que ela é amiga de todo mundo. Meu trabalho, eu sou analista de sistemas, né? Eu sou desenvolvedor na Cogna, que tem várias universidades, várias marcas, né? Unopar, Anhanguera, Uniderp, enfim, um monte de universidades aí e escolas. Como eu fiquei sabendo do evento, a gente que montou o evento, o que você espera de hoje? Eu espero poder contribuir aí, conhecer pessoas, né, como o Nelson disse, e ensinar alguma coisa para vocês, trazer alguma coisa legal aqui, durante, né, não só hoje, mas durante os 4 dias que a gente vai ter, esse, mas os próximos 3 semanas, tá bom? Ótimo. Beleza, obrigado, Rodrigo. Próximo, por favor. Eu vou. Vai, Ruth. Bom, eu sou a Ruth Faraga. Eu sou ruiva, então fica fácil de lembrar. É Ruth Ruiva. A pessoa anterior foi o Rodrigo Kuroda. Eu trabalho hoje como gerente de projetos e tradutora. Eu fiquei sabendo do evento através do Rodrigo e do Nelson, e da JC Londrina. Eu faço parte da JC Brasil-Japão hoje. Quem sabe estarei em Londrina em breve. E eu espero conhecer mais vocês e fazer mais contatos. Obrigada. Muito bem, Ruth. Obrigadão pela presença. Próxima pessoa. Acho que pode ser eu. Por favor, Newton. Acho que deu uma travada aqui para mim. Opa, pode falar, estamos te ouvindo. Meu nome é Newton Lucas Blasius. Eu sou de Marechal Cândido Rondon, aqui no Paraná, no oeste do Paraná. Uma característica minha seria resiliente também, ou persistente. O nome da pessoa anterior é a Ruth. O meu trabalho, hoje eu trabalho como assistente de negócios agro, aqui do Sicredi da minha cidade. Eu fiquei sabendo do evento pelo Nilson, que também participa da JCI Marechal, e ele é nosso vice-presidente nacional hoje, né? E eu espero hoje contribuir um pouco com a apresentação, né, através do meu ponto de vista sobre como é ser um membro da JCI, e também aprender um pouquinho mais com os membros de Londrina. Seria isso. Boa, beleza. Obrigadão, Newton. Próxima pessoa. Acho que pode ser eu.
Nelson. Por favor, Carlos. Se puder abrir teu vídeo para a gente ver a tua beleza, cara. Senão vai assim mesmo. Então, boa noite a todos. Eu não vou poder ligar o vídeo porque eu tô na aula aqui numa outra Tá, ligação. beleza. E aí eu dei Manda um ver, pause então. ali e vim aqui rapidinho. Meu nome é Carlos Federhen e uma característica com a primeira letra do meu nome, eu acredito que seja caprichoso. O nome da pessoa anterior é o Nelson, fugiu o nome agora, só um pouquinho. O Newton, né? Isso. Atualmente eu trabalho com comércio exterior e como eu fiquei sabendo sobre o evento é porque eu acompanho a JCI, sempre que possível eu busco algumas informações e acompanhar as atividades. E o que eu espero de hoje é poder ter mais contato com a JCI, poder participar de uma forma mais acompanhada do processo. Acho que seria isso. Boa, perfeito, Carlos. Obrigadão mesmo, hein? Próximo. Boa noite, pessoal. Boa noite, Mayara. Tudo bem? Gente, eu sou a Mayara Ime. Tá? Meu sobrenome é um pouquinho diferente, alemão. Então, a gente abrasileirou ele para Ime mesmo, para ficar mais fácil de falar. Sou empresária da área de educação corporativas. Conheci a JCI através do meu sócio no ano passado. Me encantei com a JCI. A gente vem estreitando relacionamentos, né? Conhecendo cada vez mais. A minha expectativa com a JCI é ser mais engajada em projetos, né? Principalmente projetos que impactem econômica e socialmente na minha cidade. E com a noite de hoje conhecer mais pessoas, então conhecer todo mundo que está chegando aí na JCI, né? Sempre um prazer conhecer gente nova. Uma característica com a primeira letra do meu nome é multitarefas, então geralmente eu estou fazendo mais de uma coisa ao mesmo tempo, né? Cuidando de várias frentes. E a pessoa que falou antes de mim foi o Carlos, né, que tem como característica ser caprichoso. Achei bem interessante a palavra característica usada. Não é uma palavra que a gente escuta muito, mas achei muito bacana. Verdade, legal. Muito bem, Mayara, obrigadão. Próximo. Pode ser eu. Por favor. Quem que falou primeiro aí? Ricardo, pode ir. Kakeshita. Vai, Kakeshita, depois o Nilson. Meu nome é Ricardo Kakeshita. É uma característica, a primeira letra do meu nome, acho que pode ser risonho mesmo. O nome da pessoa anterior, quem falou antes de mim foi a Mayara Ime, e cuja característica que ela citou foi multitarefas, que eu adorei também. Hoje eu faço parte da JCI Brasil-Japão aqui em São Paulo, trabalho na área comercial, sou corretor imobiliário e fiquei sabendo aqui do evento pelo Instagram, pelos posts do Instagram. E aí, quando eu vi, eu falei, pô, não posso perder, não. Acho que vai ser um ótimo evento, eu espero aí mergulhar um pouco mais no que é a JCI e conhecer pessoas novas. Legal, obrigadão, Kakeshita. Nilson, então. Show. Bom, primeiramente, boa noite a todos os companheiros, sejam todos muito bem-vindos. Bom, meu nome é Nilson Levi Winter, então também o sobrenome é descendente de alemão, então se pronuncia Winter. Característica com a primeira letra do meu nome, com N é difícil, o Nelson já falou, né? E o Newton aí. Então, vou pegar a segunda letra do Levi, então vou usar o L de lindo, então, né? Que eu me considero lindo. O nome da pessoa anterior é o Ricardo, ele é bastante risonho, né? Eu vi o sorriso dele, então. Eu sou engenheiro civil, eu moro aqui na cidade de Marechal Cândido Rondon, tenho escritório, executo obras e trabalho com projetos de construção civil. Como eu fiquei sabendo do evento, então eu troquei bastante figurinhas com o presidente da JCI Londrina, com o Pedro Rodrigo, então para fomentar este evento também. O que eu espero na noite de hoje é que todos saiam realmente engajados, motivados e sabendo realmente o que é a JCI e o que a JCI faz, tá certo? E as oportunidades que ela oferece.
Obrigado. Beleza, obrigadão, Nilson, lindo. Falta, acho que a Dani e o Gustavo, né? Pode ser eu, então? Vai lá, por favor. Meu nome é Daniela Takahashi, sou arquiteta, trabalho aqui em Londrina, trabalho com prédios, né? Edifício residencial comercial. Uma característica minha é descontraída. Quem falou aí foi o lindo, super lindo, Levi lindo. E como que eu fiquei sabendo do evento, né? Foi através da JCI Londrina. E o que eu espero hoje é que todos aproveitem bastante o evento, fiquem à vontade para fazer pergunta, e espero muito que a Maiara, o Carlos e a Amanda todos aproveitem bastante, e a gente está à disposição aí de vocês. Legal, obrigadão, Dani. Vai lá, Gustavo. Opa, boa noite, pessoal, tudo bem? Meu nome é Gustavo Braga, uma característica do meu nome é gentil, e a pessoa anterior é a Dani, minha amiga, Dani Takahashi. Eu trabalho como consultor em gestão de projetos, e eu fiquei sabendo do evento de hoje pelo convite do Rodrigo, né? Inclusive, vou estar com vocês na semana que vem também, mostrando ferramentas práticas de gestão de projetos, então espero encontrar todos aí na semana que vem. E eu espero hoje conhecer mais sobre a JCI Londrina, né? Eu participei por muitos anos da JCI Curitiba, estou morando em Londrina agora, espero participar da organização e quero conhecer um pouco das ideias para esse ano, dos desafios, dos projetos. Estou bem curioso aí. Beleza, obrigadão mesmo, hein, Gustavo? Então, hoje o evento internacional, né, com a participação de várias cidades aí do Brasil. Então, obrigadão, pessoal, pela participação, e é o que a Dani falou, né? Então, a gente vai dar sequência aqui, e vocês, a qualquer momento, se quiserem perguntar alguma coisa, fazer um comentário, vocês, por favor, podem levantar a mãozinha ou interromper a gente a qualquer momento, tá? Rodrigo. Muito obrigado, Nelson. Feitas as apresentações aí, vou passar a palavra para o nosso lindo Nilson. Por favor, ele vai apresentar um pouquinho do que é a JCI, o que ela faz a nível nacional, mundial. Por favor. Legal, obrigado, presidente Rodrigo, pela oportunidade também de poder vir aqui e apresentar um pouquinho sobre o que é a JCI. Deixa eu apresentar aqui a minha tela. Vocês estão visualizando já? Sim? Então tá. Bom, muitos eu vejo aí que já conhecem o que é um pouco a JCI. É uma sigla, né? Somente com 3 letrinhas, então fica fácil de pronunciar, né? E algumas pessoas ainda confundem um pouco, né? O que é a JCI, né? Para quem, as 3 pessoas ali que talvez ouviram falar pouco, eu costumo dizer, não é uma igreja, tá? Por mais que pode ser Jesus Cristo Internacional. Então, seria bom também, né? Mas não é uma igreja e nós acreditamos em Deus, isso é muito importante também, tá? A JCI é uma sigla da JCI, que é Junior Chamber International. Antigamente, ela era conhecida como Câmara Júnior, e de uma tradução literal, então, seria Câmara Júnior Internacional. Por que Júnior? Porque ela é uma organização de jovens juniores, de 18 a 40 anos de idade, tá? Bom, mas eu tenho mais de 40 anos, o que eu faço? Eu posso participar da JCI? Pode. Só que não vai ser um membro ativo, que realmente engaja com os projetos, né? E por que jovens de 18 a 40 anos? Porque a JCI, ela forma lideranças. Isso é um dos propósitos da JCI. Formar lideranças para que, depois, com mais idade, um pouco mais experiente, realmente continue causando impacto nas suas comunidades. A JCI, então, ela foi fundada há mais de 100 anos nos Estados Unidos e hoje ela está presente em mais de 115 países e comunidades. Então, esta é a JCI, que é Junior Chamber International. Bom, o que ela faz, né? Quem que são os membros dessa JCI? Então, nós somos conhecidos como cidadãos ativos, nós buscamos cidadãos ativos, né, envolvidos com o futuro do mundo, né? Então, são pessoas que se identificam com um problema da sua comunidade, um problema da sua região como um todo,
e eles buscam, então, uma solução para esses problemas. E, desta forma, também, esses jovens, buscando a solução desses problemas, eles acabam, então, se desenvolvendo, tá? Então, a JC reúne cidadãos ativos de todos os setores da sociedade. Como a gente pôde ver nas apresentações, teve pessoas de arquitetos, engenheiros, analistas de sistemas, engenheiros de comunicação, mercado financeiro, entre outros, né? Trabalha com empresas. Então, isso é importante. Então, ela reúne pessoas e jovens de vários setores da comunidade, tá bem? E aqui a gente, então, acaba desenvolvendo essas habilidades, com conhecimentos e entendimentos necessários para, então, tomar decisões e, assim, dessa forma, nós agimos. E essa aqui é a logomarca da JCI. Então, dentro da logo, que é uma marca oficial, né, registrada, nós temos até uma insígnia da ONU, e é uma das poucas organizações a nível mundial que tem essa logomarca, então, da ONU. E por que a JCI, então, conseguiu usar e tem registrado essa marca, e a ONU até autorizou? Porque, como eu já tinha dito, a JCI ela é fundada há mais de 100 anos atrás. E logo depois da Segunda Guerra Mundial, uma das grandes metas da JCI era trabalhar a paz mundial, o movimento de paz. Isso também, a ONU, então, ela criou-se logo após a Segunda Guerra Mundial, em 1944, 5, e ali, então, houve-se um movimento e a JCI, então, caminhou-se em conjunto com um comitê, né, econômico-social, então, da ONU, e por isso, então, desde lá, nós temos autorização para utilizar, então, essa logomarca. E a JCI, como uma empresa, tá? E como outras organizações de serviço, ela tem uma missão, uma visão e os valores, tá? E qual que é a grande missão desta JCI? É um resumo, por exemplo, qual que é o norte, o que a JCI faz? Ela resume exatamente na sua missão, que é proporcionar oportunidades de desenvolvimento que preparem as pessoas jovens a criar mudanças positivas. Olha que bacana, ela proporciona oportunidade, ou seja, a JCI não dá nada para ninguém. Ela dá uma oportunidade apenas para que as pessoas possam se desenvolver. E como ela se desenvolve? Realizando projetos, isso a gente vai ver um pouquinho mais lá na frente. E dessa forma a gente torna cidadãos melhores, cidadãos ativos para o mundo, tá? E qual que é a visão da JCI? Então, ela é ser a principal rede mundial de jovens, por isso de 18 a 40 anos, né? Jovens cidadãos ativos. E quais são os valores? O que ela prega? Qual que é a sua essência, então, dentro da JCI? Então, atuar, então... com imaterialismo, a questão da fraternidade, proatividade, humanidade. Então, esses são os valores da JCI. E esses valores da JCI, nós apresentamos ele de uma forma bem poética, bem bonita, dentro de uma carta de princípios. Então, em todas as reuniões, então, semanalmente, a JC Londrina realiza reuniões plenárias, no qual se discute projetos, capacitações, que o membro também precisa desenvolver, e no começo a gente sempre recorda quais são os valores que a JCI tem. Esses valores, eles são desde sua fundação até a data de hoje, e ela é recitada mundialmente. Então, assim, eu vou ler elas e eu gostaria que vocês prestassem atenção em cada frase que tem essa carta de princípios. Então, como a primeira estrofe é o seguinte, que nós acreditamos que a fé em Deus dá sentido e finalidade à vida, que a fraternidade entre os homens, ela transcende a soberania das nações, que a justiça econômica, ela pode ser melhor obtida por homens livres, através da livre iniciativa, que os governos devem ser de leis mais que de homens, que o grande tesouro da terra está na personalidade humana e que servir à humanidade é a melhor obra de uma vida. Então, esses são os nossos valores que a gente emprega dentro de uma carta de princípios e todas as reuniões a gente recita essa carta de peito estufado, realmente porque ali é a nossa oração, vamos dizer assim, né? Aquilo realmente que a gente prega, a nossa essência de organização chamada JCI. Bom, mas eu não acredito em Deus. Aqui eu não falei em qual Deus que é. É o seu Deus. A gente tem que saber que tem um Deus que criou o universo todo e que nos rege, por isso a gente tem fé nisso. Então, é exatamente isso que prega a nossa carta de princípios.
mais abaixo, que os governos têm que ser de leis mais do que de homens, por mais que os homens fazem as leis, nós somos regidos pelas leis, a gente precisa seguir a questão da legislação. E a questão da personalidade humana, tá? A individualidade de cada um também tem que ser respeitada, e a questão da humanidade, servir à humanidade, que é uma grande obra de uma vida, que a gente não está aqui somente por nós, e sim por um coletivo como um todo. Então, isso é uma grande carta que nós recitamos, e que antigamente também ele era dito como Credo Júnior, certo? Bom, a JCI, ela é construída, como eu tinha dito, né, de forma mundialmente, presente em mais de 100 países, e ela tem uma estrutura organizacional. Então, no Brasil, nós temos um presidente nacional e nós temos também o passado presidente e um presidente subsequente. Temos também um tesoureiro que gerencia toda a parte das finanças, um secretário que coordena a parte da secretaria, um assessor legal, a parte da legislação. Então, isso é o nosso Conselho Nacional, por exemplo. Para auxiliar este Conselho Nacional, a nível de JCI Brasil, existem 2 vice-presidentes executivos, ou seja, eles trabalham na linha direta com os projetos de desenvolvimento das atividades para com a Junta Diretiva Nacional, tá? E para auxiliar os vice-presidentes executivos, que só são apenas 2 para o Brasil inteiro, nós temos vice-presidentes nacionais, são os VPNs, e tem diretorias específicas para cada área. Esses vice-presidentes, eles são responsáveis por organizações locais, ou seja, estão como a JCI Londrina, é uma organização local, JCI Brasil-Japão, uma organização lá em São Paulo, também é uma organização local, temos JCI Curitiba, JCI Marechal Cândido Rondon, e em cada cidade que ela está inserida, ela chama-se OL, então Organização Local, tá? E os vice-presidentes nacionais, então, auxiliam um grupo de organizações locais para estar em contato direto, então, e auxiliar nos seus trabalhos, que vem da questão hierárquica, a nível nacional, e também tem uma estrutura a nível internacional. Então, também temos um presidente mundial, vice-presidentes executivos a nível mundial, vice-presidentes mundiais que atendem alguns países. Então, da mesma estrutura que tem a nível nacional, nós temos a nível internacional e também temos uma estrutura a nível local. Então, temos um presidente local, que é o companheiro Rodrigo, nós temos um tesoureiro, um secretário, temos também diretores de projetos e capacitações. Então, essa é uma estrutura que faz a JCI funcionar, tá? E uma das principais características da JCI, que hoje eu vejo que é uma das fundamentais, está ali no 2º parágrafo, é a renovação de cargos. Então, uma vez presidente local, por exemplo, este ano que está o Rodrigo Kuroda, ele não vai poder mais ser presidente local, por mais que ele queira, por mais preparado que ele esteja. Por que isso? Porque a JCI é uma organização que dá oportunidade de desenvolvimento, como visto lá na missão dela. E para dar a oportunidade de desenvolvimento, a gente não pode ter pessoas que se perpetuam nos cargos. Até eu digo assim, se tivéssemos sempre o mesmo presidente, sempre o mesmo secretário, o mesmo diretor, por exemplo, de negócio, seria uma organização perfeita. Só que a gente não gostaria de ter somente uma organização perfeita. Nós estamos aqui para dar oportunidade de desenvolvimento. E você se desenvolve como? Assumindo desafios. Assumindo desafios em coordenar projetos, assumindo diretorias, assumindo presidências, gerenciando uma reunião, uma capacitação. E é dessa forma, então, um dos grandes privilégios que a organização tem é essa renovação de cargos. Uma vez presidente, naquele ano, somente aquele ano ele pode ser presidente. Uma vez, por exemplo, secretário, apenas naquele ano que ele vai ser o secretário. Tá bem? E é dessa forma, então, que a gente acaba renovando, assim, a própria JCI, as pessoas que estão nas diretorias, à frente, né, que acaba gerenciando toda a organização. E ali embaixo eu coloquei, bom, e o que difere das outras organizações de serviço? A JCI, como outras organizações do terceiro setor, existem várias, por exemplo, na cidade. Tem os Rotary, então a JCI também está no grupo das organizações de serviço como Rotary, Lions, escoteiros, lojas maçônicas, existem várias organizações, igrejas. Então, a JCI também é uma organização do terceiro setor. E o que ela faz diferente? Então, ela faz diferente do quê? Ela desenvolve jovens. Então, ela capacita os jovens, dá treinamento de oratória, debate, isso eu vou falar lá na frente também,
da oportunidade de conduzir a elaboração de um projeto social. E aonde você consegue fazer tudo isso na prática? Não tem outro lugar. Às vezes, quando você está na universidade, está na faculdade, você tem lá 3, 4, 5 anos de graduação. Mas, às vezes, tu vê tudo na parte da teoria. E na prática, colocar a mão na massa realmente para conversar com o prefeito, conversar com a comunidade, conversar com o empresário, buscar um patrocínio para coordenar o projeto. Isso tudo a gente faz na JCI. Então, isso é de diferente das outras organizações de serviço. E aqui nós estamos focados nos jovens, porque ele aprendendo essa questão de liderança, ele vai depois atuar na própria comunidade. Um grande exemplo, por exemplo, aqui na cidade de Marechal Cândido Rondon, nós temos vereadores, nós temos deputados, nós temos hoje um deputado estadual do Paraná, que é membro da JCI Marechal, por exemplo. Nós tivemos prefeitos que foram membros da JCI Marechal e até mesmo membros de outras organizações. Nós já tivemos ministros de Estado do Brasil, da República Federativa do Brasil, membros da JCI, e assim outros. Como eles chegaram até lá? Se desenvolvendo. Então, tudo começou lá de baixo. Então, a JCI também é conhecida como uma escola de liderança. Tá bem? E aqui tem outras personalidades a nível internacional, por exemplo. Alguém já ouviu falar no Kofi Annan? Ex-secretário-geral da ONU. Imagina você ser um secretário-geral da ONU, né? Passados presidentes dos Estados Unidos, por exemplo, Bill Clinton, né? Por exemplo, da França, Jacques Chirac, o príncipe, né, de Mônaco, também membros da JCI, entre outros que estão ali, primeiro-ministro do Japão, Taro Aso, sabe? E quem sabe você, né? Tudo teve um começo. As pessoas não nasceram sabendo. Elas se desenvolvem, então, adquirem conhecimento, oportunidade de desenvolvimento dentro da JCI, tá bem? Aqui são algumas personalidades, então, a nível internacional que nós temos, né? Bom, e o que eu falo tanto de desenvolvimento, oportunidade, ferramentas? Então, o que um pouquinho mais a nível nacional que a JCI faz? Então, além da condução de projetos, a JCI tem cursos. Então, durante as reuniões plenárias, dentro de um planejamento, de um calendário, a JCI, por exemplo, Londrina, ela aplica alguns treinamentos oficiais. Esses podem ser alguns cursos de administração de capítulos, administração de empresas, por exemplo, pode ser assim também entendido, como gerenciar pessoas, outros treinamentos, então, comunicação eficaz, como tu vai abordar uma pessoa, treinamento de pitch, lideranças eficazes, gestão de projetos. Então, todos os planejamentos, as reuniões, as capacitações são focados no desenvolvimento de lideranças. Então, isso que a JCI faz. E aqui a gente tem algumas imagens, por exemplo, ao lado, de outras JCIs. Por exemplo, a primeira imagem do canto superior direito, JCI em São Bento do Sul, mais embaixo, JCI Rio do Sul, a ANL, ali no meio, Academia Nacional de Lideranças. Então, é uma capacitação a nível nacional, no qual você se prepara para ser um presidente de uma organização local, de uma cidade. Esse tem a JCI Academy. Então, isso aí é algo que é feito para os presidentes nacionais. Se eu não me engano, é uma semana, 2 no Japão, conversa com uma equipe lá no Japão, vive numa família, numa cultura. Então, também é feito de vários treinamentos, várias capacitações. Outros, por exemplo, né, desenvolvimento de projetos sociais, aqui em cima, o Brasil-Japão também, coordenando projetos, plantio de árvores com criança, saúde, bem-estar, limpeza, num Dia Mundial de Limpeza. Então, as atividades da JCI, ela inclui, além das suas capacitações, a organização e a condução de reuniões, criação e gestão de projetos, organizações de eventos, por exemplo, eventos de capacitação de recursos para manter uma organização, como trabalhar em equipe, a gestão organizacional e muitas outras oportunidades que desenvolvem as habilidades dos seus membros. Os membros são as pessoas que participam desta JCI, né? E dessa forma tu acaba trocando, por exemplo, experiências, né? Vai trocando network, entre outras questões, tá? E o principal aqui também, né? A gente acaba se formando uma família. Então, hoje, meus grandes amigos, por exemplo, estão na JCI, sabe? E hoje eu não consigo sair mais da JCI por conta dessa grande amizade, dos grandes laços que ela me proporciona. Hoje, eu não me apresentei lá bem no início, eu estou como vice-presidente nacional da JCI Brasil. Então, olha a grande oportunidade que eu já tive.
Eu entrei na JCI no ano de 2014. Lá eu fui aspirante e fui apresentado numa reunião como esta. O que era a JCI? Sem compromisso algum, só para conhecer o que é a JCI. E de lá para cá eu comecei a participar, comecei coordenando um projeto num bairro, por exemplo, uma reabilitação de um bairro precário na minha cidade. De lá para cá eu coordenei eventos grandiosos, de Oktoberfest, por exemplo, que é muito cultural aqui na minha cidade também. De lá eu fui tesoureiro, participei de diretor dentro da minha organização local, participei de concursos de oratória, debate a nível nacional, a nível regional, porque tem alguns encontros em cidades a nível Brasil também, e ali eu fui me desenvolvendo. De lá para cá eu fui presidente local, que foi uma das minhas maiores aprendizagens que eu tive na vida, então isso também é muito importante, e depois disso, então eu assumi uma responsabilidade ainda um pouco maior a nível nacional, e hoje estou auxiliando organizações no Brasil. E entre elas, uma das organizações que eu sou responsável é a JCI Londrina. Então, muito obrigado também pela oportunidade de estar aqui transmitindo um pouquinho desse conhecimento. E aqui vai falar, então, de alguns projetos a nível nacional que a JCI desenvolve. Tá? Esses projetos, todos, eles são desenvolvidos com base nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, que são os ODS. Antigamente, alguns anos atrás, falava os Objetivos do Milênio. Tá? Esses objetivos, eles são reconhecidos a nível mundial, tá? Que é erradicação da pobreza, a questão da saúde e bem-estar, educação, tá? Por exemplo, energia acessíveis e limpa, paz, justiça, entre outros. Então, no mundo inteiro, as organizações, as empresas, elas trabalham em foco de resolver algumas problemáticas. E dentre elas estão, então, essas 17 ODS. Um exemplo bem claro, por exemplo, muitos artistas no trabalho, agora em momento de pandemia, que é a fome zero. Então, nós poderíamos pensar assim, bom, em Londrina, por conta da pandemia, através de uma pesquisa, uma necessidade que se levantou na comunidade, tem muitas pessoas que estão com problema, não tem alimento na sua mesa. E ali que entra a JCI, buscando um projeto para erradicar a fome, aquela parte do alimento que é o básico. E daí você promove um bem-estar na comunidade, né, desenvolve uma problemática, e dessa forma, você como membro da JCI, trabalhando diretamente no projeto, você se desenvolve. Porque onde você tem uma oportunidade de ir lá, trabalhar de frente com a comunidade, buscar o alimento no empresário, na comunidade, fazer uma campanha. Você não precisa tirar esse dinheiro do bolso, e não é nem o objetivo. O objetivo é solucionar uma necessidade, ou seja, tu encontra um problema, por exemplo, a equipe A, e às vezes uma empresa está com muito alimento de sobra, um supermercado por exemplo, verduras, e você une esses dois setores da comunidade e acaba resolvendo essa problemática. Isso a gente faz com base nos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, tá bem? Bom, outro Nilson, projeto... ia comentar, vou dar uma aceleradinha só para a gente cuidar do tempo aí. Beleza, obrigado. Legal, obrigado, Nelson. Outro detalhe é um projeto a nível mundial, World Cleanup Day, que é uma questão de limpeza a nível mundial, né? Então a JCI a nível mundial também participa. Uma outra bandeira a nível nacional, um projeto, um programa He4She, que é eles por elas, também tem essa questão do gênero, né? É um grande projeto que teve apresentações de pitch, projetos para as comunidades também, inspirado naquele programa de televisão, Shark Tank, né? Tu vende uma ideia, Impact Tank, um grande projeto, um concurso de oratória nas escolas, a capacitação através da oratória, então, os jovens nas escolas é trabalhado, e a oratória também é trabalhado internamente dentro das reuniões plenárias, que é as oratórias internas e também os concursos de debate interno. Então, tem competições internas, e entre outras organizações da JCI Brasil, e também a nível mundial. Então, também é um baita treinamento, uma baita capacitação de desenvolvimento. E temos vários eventos também, tanto nacionais como internacionais. Congressos mundiais, congressos nacionais, que são as conferências nacionais, encontros regionais, e assim por diante.
Aqui tem alguns exemplos, por exemplo, Conferências das Américas, une toda a América num único país, numa única cidade, você tem uma grande troca de experiências com outras JCIs a nível mundial, tá? Aqui são alguns eventos a nível nacional, RNDL, convenção, encontros regionais, um encontro esportivo também. E aqui são as grandes experiências, então, falar em público que a JCI faz, como ser um líder eficaz, a criação de projetos, a organização de eventos também é muito importante, a gestão de uma organização local, tudo isso tu vai aprendendo, a organização de reuniões dentro da JCI. E também a importância de ser um voluntário. E o principal, né, conhecer lugares e pessoas fantásticas, assim como conheci os companheiros aqui da JCI Londrina, eu conheço pessoas do mundo inteiro hoje, tá certo? E é por conta desses motivos que hoje estou e faço parte dessa grande JCI. Então, mais uma vez, muito obrigado, presidente Rodrigo, e eu devolvo a palavra. Muito obrigado, Nilson, pela excelente apresentação aí. E para dar continuidade, né, no que você estava falando, especificamente em Londrina, vou chamar aqui a Dani para apresentar para a gente os projetos que a gente já desenvolveu aqui, um pouquinho sobre a experiência dela. Por favor, Dani, com a palavra. Oi, vocês estão me ouvindo? Sim. Estou aprendendo aqui também, ó. Tem que clicar, tem que botar na tela. Primeiro, eu queria agradecer a presença de todo mundo e dar as boas-vindas aí para o Gabriel, que entrou aí também, né? E aí eu vou comentar um pouquinho aqui para vocês, rapidinho. É igual o Nilson comentou, né, que a JCI, ela começou em 1915, né, lá nos Estados Unidos. No Brasil, ela começou em 1955, e aqui em Londrina a gente está há 10 anos, né, desde 2010. E aí, assim, mais na parte prática, né, como que a gente começou nossos trabalhos aqui? Primeiro, uma dos primeiros projetos que a gente fez foi o Cartinhas de Natal, que é aquela campanha que eles fazem do correio, né, que as crianças escrevem uma cartinha, e aí qualquer pessoa pode ir lá e adotar e fazer dar esse presente para elas. Então, a gente começou com 50 cartinhas, na ideia, assim, às vezes a pessoa não tem tempo, né, de comprar, ou quer só doar dinheiro, então a gente foi articulando, pegando as portarias do prédio e atendemos 50 crianças. E aí, depois o projeto foi expandindo, a gente foi conhecendo o coordenador dos Correios, ele falou, por que vocês não pegam, adotam uma escola inteira? Porque a diferença que faz quando você entrega, quando você faz uma festa, é outra coisa do que você simplesmente comprar. E aí a gente foi evoluindo, foi adotando uma escola inteira, então foram 150 crianças, depois adotamos o ILES, também já fizemos mais de 2 anos lá, que o ILES é um Instituto para Crianças Excepcionais, né? E assim o projeto foi ocorrendo e a gente faz até hoje. E aí, outro projeto que a gente realizou sempre, agora, durante a pandemia, a gente deu uma parada porque são com idosos, né? Que é o projeto Integração. O Integração é basicamente informática básica para idosos. Então, assim, esse projeto surgiu lá em São Paulo, né? Na JCI Brasil-Japão. E aí, aqui em 2014, a gente foi a primeira turma fora de São Paulo a trazer esse projeto e a realizar. Então, assim, a estrutura das aulas, né? Eles têm as aulas, tem os intervalos com o lanche, né, aí os idosos fazem um alongamento, né, porque eles ficam sentados na frente do computador, e aí a melhor hora da aula a gente fala que é os lanches, né, porque você imagina os lanches de vô e vó, que delícia que não é, né. E aí depois eles fazem uma formatura. Então, assim, mais de 100 idosos já passaram por essas turmas que a gente teve, é um projeto bem interessante, assim, no começo, a dificuldade deles é dar um duplo clique no mouse, eles não conseguem clicar. E aí, no final, eles estão mandando e-mail para a gente, trocando receita de bolo, adicionando filho no Facebook que está no outro país. Então, assim, a gente fala que a integração não é só na era digital, mas a integração entre gerações, entre os idosos e os jovens, entre as histórias que a gente ouve, assim, muito gratificante mesmo. Inclusive, nessa foto embaixo à direita, tem o último senhorzinho ali, que é o Toshihiko Tan, que daí nessa última formatura ele comentou um depoimento, né, representando os alunos, ele falou, ele tem quase 90 anos, e ele comentou que essa ia ser a última formatura da vida dele. Então foi assim, bem emocionante e é um projeto bem interessante. Outro projeto que a gente fez também, que a gente discutiu bastante, é que a gente fala, cidadania, o que é ser um cidadão? Eu tenho que exigir meu direito,
cumprir com o meu dever, mas e a política? Só a política é corrupta? Não, a gente falou, isso são conceitos que a gente tem em casa, a gente tem no trabalho, a gente tem política em todos os lugares, e por que não começar a trabalhar lá no início? Então, a gente resolveu fazer esse projeto com crianças, né, que é da 4ª série, e aí foi num colégio, a gente fez várias oficinas, e aí a gente foi colocando essa questão, por exemplo, quando você pega a borracha do amigo emprestado e não devolve, é um ato de corrupção, você está fazendo errado. E aí a gente fez umas oficinas para eles fazerem um diagnóstico na escola, então eles iam olhando o que estava de errado, banheiro quebrado, e aí conscientizando elas, que quem quebrou foram eles mesmos. Mas em vez da gente focar no problema, vamos focar na solução, vamos fazer uma oficina para todo mundo trabalhar, todo mundo ajudar, consertar, não só ficar reclamando, né? Então, na ideia de tornarem cidadãos mesmo essas crianças, cidadãos mais conscientes. E aí tem até essa foto com o Kiref, né, que a gente conseguiu levar o prefeito e o presidente da Câmara na época lá na escola, e aí eles fizeram pergunta, então foi o auge do prefeito lá na escola. E aí esse projeto que é a nível nacional, né, que o Nelson comentou, que é a oratória nas escolas, que é basicamente assim, a gente utiliza da oratória como meio para a gente chegar nesses alunos e eles se desenvolverem. Então, eles pegam tem um tema nacional, né, seja combate à corrupção, ou eu, prefeito, como posso agir, e eles escrevem um discurso, e aí tem vários treinamentos de fono, de coach, psicólogo, e aí tem vários voluntários também que ajudam a escrever esse discurso. E depois tem um concurso, né? Depois do concurso, eles vão para a etapa, o ganhador de Londrina vai para a etapa regional, concorre com várias JCI da região, e depois quem ganha vai para a nacional. Então, é bem interessante, tem uma psicóloga, que é a Gislene Esquerdo, que ela já é bem conhecida, ela está com a gente desde o início, lá de 2012, ela sempre dá essas oficinas de graça para os alunos, a gente também, ela treina a gente para ser instrutor, então é muito interessante mesmo essa troca que a gente tem, né? Inclusive, tem uma aluna de 2014, que é a Ana Paloma, ela foi aluna, e 4 anos depois ela falou, eu quero ser voluntária. E aí, nesse evento que ela foi voluntária, ajudando outros alunos, ela comentou que ela teve uma vida muito difícil, que ela não tinha pai nem mãe, era órfã, morava no orfanato, mas mesmo assim, participando do projeto, tendo o incentivo dos voluntários e dos membros, ela viu que ela era capaz. E aí, hoje, ela está fazendo faculdade, sabe? Então, é bem interessante ver essa evolução. É uma oportunidade que você dá, uma palavra de incentivo para o aluno, e aí ele vai longe, assim. São alunos do 9º ano que a gente comenta que a gente com 14 anos não falaria tão bem igual esses jovens falam, né? E aí, depois, outro projeto que surgiu depois do oratório, os próprios alunos acabaram o projeto e tinha uma turma que falou, ó, a gente quer fazer alguma coisa. O que a gente pode fazer mais? Acabou o oratório, e agora? E aí eles mesmos criaram esse grupo, #SomosOFuturo, de jovens, e a gente ajudou, e eles fizeram um planejamento estratégico, e aí eles começaram a fazer várias ações. Ó, o que a gente pode fazer no nosso bairro? Eles moram lá na Zona Norte, alguns da Zona Sul, e aí eles quiseram fazer essa revitalização na praça. Então, a gente fez um planejamento junto com eles, aplicaram o método da JCI, né, que é o MCA, que é basicamente você conversar com a população o que ela quer, articular todos juntos, fazer parceria com o poder público e privado, e todo mundo botou a mão na massa. Então, assim, quando a própria população participa, diz o que ela quer, ela abraça o projeto e faz junto. Então, foi um fruto do Oratório nas Escolas, né? Tem também o projeto Resgate, que é um projeto, assim, que é uma casa de acolhimentos para dependentes, alcoólatras e de drogas. E, assim, foi um mundo totalmente novo para a gente. Eu sou arquiteta, estou lá no meu mundo, no meu computador, não tinha nem noção de como seria esse projeto, mas eles falaram, ó, a gente precisa de uma horta, a gente tem uma chácara, eles ficam aqui, isolados, e a gente precisa de uma horta. Então, a gente começou a fazer parcerias, ó, vamos fazer parceria com a empresa Júnior de Agronomia da UEL. E aí tinha alguns animais lá também, ó, então vamos chamar a zootecnia. E assim fomos articulando, conseguindo patrocínio, e realizamos várias oficinas de reforma, de nutrição, a gente fez tipo um Masterchef, um concurso, então foi bem interessante. E aí, fruto desse projeto também, vários deles relatavam para a gente nas conversas que a maior dificuldade deles era encontrar um trabalho, porque você fala, eu sou um ex-dependente, não consegue oportunidade. E aí, nessas que a gente fala, quando a gente começa a se mexer, mais coisas aparecem. Então, o Senai, que era um parceiro nosso do Oratório nas Escolas, falou, a gente tem vários cursos que a gente oferece de graça e não tem aluno que preenche essas vagas. Então, a gente falou, então vamos pegar esse pessoal que quer fazer, vamos articular transporte, tudo levar, fazer lanche, e aí fomos fazendo rifa, arranjando patrocínio, e aí eles se formaram em auxiliar de técnico de mecânico.
Até coloquei uma cartinha aí que foi no dia da formatura, que um deles, ele comentou, né, escreveu, ele falou assim, que com a JCI eu aprendi a lidar com plantas, animais e principalmente com as pessoas. Aprendi que todos nós somos capazes, só precisamos de uma oportunidade para mostrarmos o nosso potencial e que somos capazes de surpreender a muitos, até aqueles que acharam que nós não iríamos conseguir. Tudo isso podemos fazer através da oportunidade, que é o que casa exatamente com o que a gente sempre comenta, né? Então, daí tem esse dia Mundial da Limpeza, né, que é todo dia, o mundo inteiro fazendo essa ação, então a gente fez parceria com a Curica, CMTU, Colégio Militar, e fizemos essa limpeza nas águas, na terra, no bairro, e também trabalhamos a conscientização, não só o fato de você tirar o lixo, mas fomos conversando com a população, então foi bem interessante também. Um outro evento também que é o Bike Anjo, que é uma plataforma que conecta quem quer aprender a andar de bicicleta com quem não sabe. Então, a gente trouxe esse Bike Anjo que surgiu em São Paulo, trouxe aqui para Londrina, fizemos mais de 8 eventos, então teve desde criança de 2 anos até senhor, o mais velho foi de 68 anos, que aprendeu a andar de bicicleta. Aí, esse outro evento que a gente fez foi dentro da festa aqui de Londrina, do Londrina Matsuri, né? E, na época, tinha essa questão do Ministério Público sobre as 10 medidas contra a corrupção. Então, a gente falou, vamos montar um banner lá, vamos reunir a galera e vamos conversar com as pessoas, recolher assinatura, conscientizar as pessoas sobre essas 10 medidas. E foi bem interessante, assim, que das 2.700 assinaturas coletadas em Londrina inteiro, 2.200 foram nós que recolhemos em 3 dias que nós ficamos lá, revezando os 17 voluntários. Então, a gente sempre fala assim, que quando a gente se une, um pouco que a gente se doa, a gente montando uma escala, cada um fazendo o seu, o impacto que a gente cria é algo, assim, multiplicado, né? Então, assim, a gente foi até convidado para fazer essa entrega oficial ao Ministério Público, né? Fizemos tudo e já foi direto para Brasília. E alguns eventos, né, que a gente já fez vários, mas um desses foi de importância do vereador, do papel de vereador, sobre corrupção e cidadania, né, parceria com o Observatório, com a OAB de Londrina, até tem o caso famoso Gerson Machado, né, que é o delegado que começou as investigações da Lava Jato, onde surgiu foi aqui em Londrina, né, por incrível que pareça. E aí, ano passado, assim, só para fazer um rápido, a gente fez o Fórum Nacional de Líderes, né? Teve mais de 200 participantes, Paraná, Rio, São Paulo, e também uma participante que é da JCI, dos Países Baixos Caribenhos, né? Então, foi uma troca bem interessante. E daqui de Londrina teve vários empresários, desde ONG Viver, Dale Carnegie, veio a secretária nacional da Juventude, direto de Brasília, o Hospital do Câncer, o secretário de Gestão Pública, Fábio Cavazotti, então a gente teve várias pessoas que participaram, agregando muito nesse evento. E teve também uma palestra, né, que a gente fez com as lideranças jovens, que são todos presidentes de empresa júnior, então, assim, são líderes conversando com líderes e querendo aprender entre si, né, então foi bem interessante também. E aí, a arrecadação de Natal, que a gente faz cartinhas, tudo, né, dos Correios, a gente recebeu, através do resgate, conheceu uma voluntária que apresentou o CEPAS, né, que é um Centro Esperança por Almoço Social. Então, a gente já fez essa parceria, então, todo ano a gente tenta ajudar, quando ela tem alguma demanda, ela manda para a gente ajuda a compartilhar e tudo mais. Então, assim, o que eu queria deixar para vocês, né, alguns comentários das pessoas da JCI no mundo inteiro, porque a gente fala, a gente está fazendo um negócio aqui, mas a gente vê que existe no mundo inteiro. Então, a África está fazendo, Estados Unidos, Japão, todo mundo está fazendo, todo mundo alinhado na mesma missão, só que cada um tem uma demanda diferente. Então, aqui em Londrina, a gente tem um problema que lá é outro problema, mas a nossa missão é a mesma. Então, tem até a Jéssica, de JCI Hong Kong, que ela comentou sobre ser líder. Ser um cidadão ativo significa tomar a iniciativa de se tornar melhor, empoderar aqueles ao seu redor e nos equiparmos com as ferramentas para criar mudanças positivas em nossa comunidade e no mundo. Então, através da JCI, a gente tem várias ferramentas, a gente aprende muita coisa com muitas pessoas, e aí a gente consegue se tornar uma pessoa melhor e tornar o nosso meio que a gente vive, seja no trabalho, na nossa comunidade, criar mudança positiva nesse meio que a gente se encontra. E aí eu coloquei aqui também a Bena, da JCI Barbados, que ela comentou, né, sobre ser líder. Cidadania ativa é inspirar pessoas a reconhecer sua responsabilidade coletiva pelo estado de suas comunidades e a serem conscientes de seus direitos. Então, o que fica bem forte para a gente é essa questão da responsabilidade que a gente tem como cidadão e como pessoa, como londrinense, né, enfim.
E aí, por último, a palavra do Ray Obenson, que é o passado secretário-geral da JCI, que é a JCI Mundial, né? Que ele fala que na JCI a gente tem um mundo de oportunidades que você não encontrará até que você dê o primeiro passo. O primeiro passo é que abrirá a porta para as oportunidades. Você pode ter todas as oportunidades do mundo, mas a única coisa que fará diferença é se você vai aproveitar essas oportunidades. Então, o que eu gostaria de deixar para vocês aqui agora é exatamente isso, que vocês deem esse passo, sabe? A gente, assim, pode falar da nossa trajetória de 10 anos, tudo que eu já fiz, mas cada um de vocês aqui hoje, a Amanda, a Maiara, o Carlos, o Gabriel, todo mundo, cada um de vocês vai criar sua trajetória, vai ter infinitas possibilidades, que aí, com essas oportunidades, vocês vão transformar a si e vão transformar todo mundo, seja no seu trabalho, seja no seu meio familiar, em qualquer lugar. Então, o que a gente queria é que vocês dessem esse passo, né, que às vezes é um passo às cegas, né, que vocês estão confiando, pulando do precipício. A gente está lá embaixo chamando, vem, gente, pula do precipício. E a ideia é que vocês pulem, abracem isso e cada um cria a sua jornada, crie, deixe o seu legado na comunidade, e com certeza vocês vão transformar a si e transformar o meio que a gente vive. Então, eu queria passar já a palavra para o Nelson, que ele vai comentar um pouquinho sobre isso, sobre a jornada e esse passo, porque ele, como foi um dos fundadores da JC Londrina, ele foi um primeiro que agarrou e foi na louca e tentou. Então, eu queria passar a palavra para ele já comentar um pouco sobre isso com a gente. Obrigada. Muito bem, Dani. Obrigadão mesmo pela... Hoje é o dia das missões impossíveis, né? Porque o Nilson tem que apresentar o que a JCI em 15 minutos, a Dani tem que falar de todos os projetos em 15 minutos, e eu tenho que falar de 10 anos de JCI em 15 minutos, né? Então, vocês não vão ver nem 1% do que tem, a gente tentou fazer um resumo bem legal, e não necessariamente vai ser as melhores partes, porque é o que a Dani falou, cada um vai ter a sua própria experiência, dependendo do que vai viver, né? Mas eu vou colocar aqui o que eu aprendi, não só o que eu vivi, porque eu não gosto muito de falar de mim mesmo, mas o que eu aprendi principalmente, né? Então, esse sou eu, antes de entrar para a JCI um pouco antes, então eu sempre estava participando de projetos sociais, voluntariado, aqui eu estava fazendo uma arrecadação de material escolar, enfim, uma revitalização no bairro, e o que eu queria chamar atenção aqui são 3 pessoas, que é o Saulo ali de camiseta branca, a Val de camisetinha azul e o Marcelo de camiseta roxinha ali, porque eu digo para você assim, sempre vai ter muita gente que precisa de ajuda e que está esperando uma oportunidade, né? Mas poucas são as pessoas que estão dispostas a usar o seu talento para criar as oportunidades que as pessoas precisam, né? Então, por isso que eu coloco essas 3 pessoas, porque o Marcelo é uma pessoa que parou de trabalhar para poder se dedicar a um projeto social, que era o Galera de Deus na época, né? E nós éramos as pessoas que estavam ajudando ele de alguma forma, né? Então, tem até a história da Bíblia lá, que uma mulher taca perfume de Jesus lá, e ele fala, né? Porque eu não vou estar aqui muito tempo, né? Mas eu falo assim, parabéns para vocês que estão aqui, porque são raras essas pessoas que se dispõem a criar oportunidade para as outras. Então, que sejam derramados perfumes sobre vocês também, porque vocês estão dispostos a fazer isso pelo próximo, né? Aí aqui eu fiz um catadão, porque eu sempre tenho o hábito de criar os objetivos do ano, dos meus pessoais, né? E eu fui fazer uma retrospectiva, e aí eu pensei assim, o que eu queria quando eu estava entrando na JCI. Então, eu sempre tive vontade de abrir um negócio, e aí, na parte profissional, né, na minha vida pessoal, eu estava querendo algo mais sustentável, porque eu estava lá sempre fazendo projeto social, e às vezes eu achava que não estava sendo muito efetivo o resultado, né? E também queria praticar muito dos cursos e livros que eu li, porque eu era muito de fazer curso, via fazendo curso do Sebrae, e não aplicava muito, né? E aí apareceu a JCI na minha vida, então era o trabalho da gente montar a organização local aqui em Londrina, e eu trabalhei muito nessa parte de documentação, CNPJ, e achar projetos que a gente queria fazer, e muito assim, vender a ideia, que é o que o Nilson está fazendo aqui, né? Mostrar algo que às vezes vocês nunca viram, né? E montar uma equipe, né? E aí eu posso contar rapidinho que a primeira coisa, a gente foi estudar muito o que era a JCI, a gente participou da Convenção Nacional, e ali dá para ver essa foto aqui, eu com um monte de gente, e na verdade isso era uma aplicação dos cursos que eu fazia, porque eu sempre queria fazer curso para fazer contato e amizade, e nunca tinha oportunidade. Então aqui não é porque eu era bom nisso, era porque o pessoal foi muito gente boa comigo. Então eu estava praticando esses princípios, né? E o primeiro projeto, que é as cartinhas de Natal, igual a Dani falou, e aí eu digo assim,
a complexidade do projeto ela cresce à medida que nós nos tornamos melhores, né? Então, ali a gente não tinha muita experiência, tinha muita habilidade, não sabia tirar um projeto do papel, então era o que tinha, a gente conseguiu fazer, e ali foi surgindo várias outras coisas que aconteceram, que a Dani falou, né? No outro ano, que eu queria comentar, então, na JCI, aí eu passei a ser presidente mesmo, formalmente, né? Então, a nossa habilidade a gente fazia era muita gestão de projeto, feedback da equipe, liderar uma reunião, como o Nilson falou, a gente aprender assim, a reunião demorava muito, então como é que a gente faz para otimizar, enfim, e a parte institucional, né? Apresentar o que é a JCI e tal. Na parte pessoal, eu queria trabalhar muito minha autoconfiança, então fiz alguns cursos de oratória. E na parte profissional, eu tinha entrado na empresa onde eu trabalho hoje e eu queria achar algum projeto estratégico para eu fazer. Então, dentro da empresa, eu estava procurando oportunidades para mostrar meu serviço e organizar minhas prioridades. Aí, identificar oportunidades, você pode ver que é algo que eu já fiz na JCI um ano antes, né? Então, o que eu falo? Muito do que a gente vive na JCI, a gente leva para todas as áreas da nossa vida, né? E aqui eu tento mostrar isso. Então, aqui a gente fazendo outros projetos, a parte das reuniões, para a gente criar todas essas ações que estavam sendo desenvolvidas. Aqui embaixo a foto do encontro regional, onde a gente, esses três do lado direito, nós três lá, fomos já para um concurso de debate, então foi convidado em cima da hora para a gente viver essa experiência, muito legal. E a parte de relatório, documentação, que a gente começou a criar naquela época, né? E aí, depois, no outro ano, como a gente era no começo, então eu pude ficar mais um ano como presidente, então o trabalho era ampliar os projetos, né, lidar com mais gente, lidar com parcerias mais estratégicas, e na minha vida profissional também consegui um grande projeto para entregar, e aí era muito lidar com o fornecedor, fazer orçamento e apresentação para a diretoria. Então, era fácil lidar com o fornecedor depois que eu tinha um monte de reunião que a gente liderava na JCI, depois de representar a JCI para todo lugar aqui em Londrina, né? Então, aqui foi um ano, então, em que a gente foi empossado como conselho jovem da Associação Comercial Industrial aqui de Londrina, porque não existia o Conjove na época, né? E eu digo uma coisa assim que a Dani mostrou, a gente fazia o projeto Feirão do Imposto, que era o projeto que nos dava imprensa, e assim, a gente acha às vezes que uma associação comercial, a Federação da Indústria tem tudo o que precisa, mas muitas das ideias, dos projetos, das grandes mudanças que as grandes lideranças querem fazer, elas não conseguem chegar para a população. Então, a gente, como JCI, era a pessoa que ia para a rua, ia explicar aquilo para todos os cidadãos. A gente tinha uma importância muito maior do que a gente imaginava, porque o pessoal precisava de gente para lidar com todas as pessoas e nós estávamos fazendo esse trabalho. Fazendo parceria com a universidade, botando gente na rua, botando produto, botando imprensa, que é algo que as entidades não costumam fazer, né? E essas duas fotos eu queria compartilhar porque essa é a feira de telecomunicações, então foi a primeira feira que eu participei esse ano. Eu paguei do bolso, porque eu queria investir na minha carreira. E ali é um momento que, assim, você está no evento, todo mundo é mais velho que você, todo mundo está lá para fazer negócio e você é o funcionário novo da empresa, né? Com quem que você fala, né? Então, ali eu digo assim que eu usei tudo que eu vivi na JCI, foi um desses momentos. E daí eu apresentava o que era a empresa, eu apresentava, nós somos uma operadora assim, tantas cidades, tantos mil clientes, tal, porque eu era acostumado a falar de JCI antes. Então, eu só mudava o jeito de falar, o conteúdo, mas era o mesmo jeito. E eu fiz muito contato, mesmo sendo a minha primeira vez ali, né? E o ensinamento importante é que foi a Convenção Nacional em 2012 ali, e foi em Gramado, né? Então, eu tive que pegar um voo do Rio de Janeiro direto para Porto Alegre, e o voo quebrou lá na pista de Porto Alegre, eu não consegui chegar no horário. Então, essa foto é a hora que eu cheguei no evento, então aquele dia era o evento, é o dia que eu ia, eu sou o presidente local, a bandeira JCI Londrina, todo mundo bate palma para mim, mas eu cheguei exatamente dessa forma, com o auditório vazio, né? E o ensinamento que vi ali é assim, o trabalho, ele é primordial, criar oportunidades para as pessoas, mas a glória, ela é opcional, né? Então aqui a gente aprende a fazer o que é certo e aprende a não esperar o reconhecimento para fazer o que é certo, porque muitas vezes a gente vai encontrar isso na nossa vida, né? E assim, isso aí foi um ensinamento para a vida inteira. Aí então, no outro ano, aí eu virei passado presidente local, que a gente não pode ficar mais de um ano como presidente, e aí no meu papel na JCI era continuar a ampliação dos projetos. Eu digo que esse ano foi um dos anos que a gente mais cresceu em percentual, em quantidade de pessoas atendidas, enfim, mas o meu desafio era fazer a sucessão, né? Então, às vezes a gente está gerente, está coordenador da empresa, às vezes a gente não consegue subir porque não tem ninguém para pôr no nosso lugar, né? E na JCI a gente vive isso todo ano porque a gente só ocupa o cargo um ano, então a gente tem que treinar outras pessoas para ficar no nosso lugar, né? A gente trabalhou mais a nossa parte institucional e as parcerias, e na minha vida pessoal eu queria voltar assim mais a parte de vida espiritual, enfim, mas continuar fortalecendo esse lado de relacionamento interpessoal, que é muito difícil para mim.
E eu fui promovido a coordenador de equipe na empresa, então eu estava liderando a equipe de especialistas, todos profissionais mais velhos que eu, e aí você vê que tudo fica mais fácil, porque eu já estava liderando gente há muito mais tempo, né? E gente especialista, gente com vontade, gente inteligente, né? Então, aqui nesse ano, ali o Alexandre na primeira foto lá de esquerda, que ele que foi presidente depois, então ele tocando à frente da JCI, que é muito legal quando a gente vê isso acontecer, né? Outras pessoas dando continuidade àquilo que um líder montou, e depois vem o próximo, depois vem o próximo, e assim por diante. Aqui embaixo, então, o secretário-geral da JCI, que ele veio dos Estados Unidos, é um brasileiro que trabalhava lá, então o secretário-geral que faz o relacionamento com a ONU, igual o Nilson falou, né, com os grandes parceiros mundiais, ele veio a Londrina, então foi e nós apresentando a JCI na Câmara dos Vereadores aquele ano, então foi um ano que a gente cresceu muito institucionalmente. E ali em cima do lado direito tem uma Assembleia Geral da JCI, que ela é mais ou menos parecido com uma Câmara de Deputados, né? Então, que a gente propõe melhorias para a organização nacional, enfim, foi a minha primeira experiência lá. Grandes aprendizados, né? Aqui, então, nesse ano foi a primeira vez que Londrina foi para o Congresso Mundial, que foi aqui no Rio de Janeiro. Então, aqui você vê o que é fazer parte da Organização Mundial, né? Então, o que é você conversar com uma pessoa lá da África, que está também querendo transformar a sua cidade, o que o pessoal faz no Japão, como é que é os projetos que eles fazem lá, como é que é o projeto que faz, enfim, na Europa, em todos os lugares do mundo, nos reunimos aqui, fazendo curso junto e conversando, e é muito legal quando você olha para você mesmo e fala assim, puxa, eu achei que eu estava aqui sozinho querendo mudar a minha cidade, mas na verdade eu faço parte de uma rede mundial que quer mudar o mundo, né? Cada um na sua cidade, né? Aqui, então, a nossa posse em 2013, a gente começou com 5 pessoas, em 2013 a gente estava aí toda essa boa parte, a maioria daí era da JCI, outros estavam ajudando. Foi o primeiro evento que a gente apresentou a JCI Londrina para a sociedade, né? E o que eu digo assim, nesse dia aconteceu uma coisa especial, que veio um membro nosso que era bem problemático, assim, tipo, de dar o trabalho para todo mundo. Ele veio para mim e falou assim, Nelson, veio assim com as lágrimas, falou assim, obrigado pelo que você fez por mim, sabe? E para mim foi chocante, porque a gente sempre estava acostumado a fazer projeto para a comunidade, né? E nesse dia eu percebi que como essa organização transforma as pessoas que dela participam, né? Porque ali vamos dizer assim, é ferro afiando ferro, né? É gente do bem que quer fazer as coisas, lidando com gente do bem também. E nós dois nos aperfeiçoando e tendo conflito. Mas nesse dia foi uma pessoa que veio, e ele não foi a única, e agradeceu pelo que eu fiz para a vida dele, sabe? Então isso foi muito marcante. E aí, em 2014, na JCI, eu passei a ser vice-presidente nacional, que é o cargo que o Nilson está agora, né? Então, eu conheci o Nilson lá naquele projeto que ele estava na rua, em Marechal. E na empresa, que eu peguei um projeto bem... A gente nunca tinha dinheiro, né? A gente sempre tinha um projeto, nunca saía do papel porque não tinha dinheiro. Então, eu falei assim, eu falei para o meu diretor, né? Então, qual que é o problema? O problema é que não tem dinheiro. Então, vamos tentar conseguir dinheiro? E nesse ano a gente conseguiu escrever um projeto com 15 pessoas de Campinas, de um monte de lugar do Brasil, apoiando a gente, e conseguimos uma reunião no BNDES para a gente conseguimos a pré-aprovação no BNDES para a gente fazer uma reunião lá, né? Então, veja que trabalhar com um projeto grande ficou tudo mais fácil, porque eu já fazia institucional, já fazia as parcerias, o PowerPoint da JCI Londrina eu que fazia, então o PowerPoint da empresa fui eu que fiz também. Então, tudo fica mais fácil depois que a gente vive na JCI, né? Então, aqui, essa foto da gente na frente da sede do BNDES, lá no Rio de Janeiro, tem a catedral na frente, a gente foi fazer uma oração lá antes da reunião, né? Aqui o notebook, a gente na sala do BNDES fazendo a reunião, e ali eu sendo empossado como vice-presidente nacional, e aí conhecendo e sendo responsável por organizar evento, enfim, com várias organizações locais do nosso estado, né? Inclusive Marechal. Então, uma experiência fantástica também. Aí, pulando bem para frente, então, assim, esse foi o primeiro evento que eu fui, na verdade, fora do Brasil. Então, aqui é a Conferência da América em Mendoza. Então, a gente, aquele mesmo esquema, gente do mundo inteiro, gente na Argentina, Colômbia, Bolívia, México, e amizade, festa, porque todo mundo é jovem, né, enfim, e discutindo o projeto e fazendo o curso. Enfim, você vê que você realmente faz parte da organização mundial e você vê o que acontece nos outros países, como que a gente pode se ajudar, ainda mais agora na pandemia, né? Aqui, então, tem uma feira da parte internacional, cada país leva uma comida, uma bebida típica, né? A gente leva sempre caipirinha para o pessoal experimentar, enfim. A gente participando de um projeto social aqui embaixo, da esquerda, numa intervenção no bairro. Em cima do lado direito são experiências privadas que o evento geralmente consegue por ser da JCI. Então, ali é uma bodega, né? Uma vinícola que abriu à noite com um show de fogos, com um espetáculo da cidade só para a gente, né?
e uma aula de tango também que a gente fez gratuita ali, por estarmos no evento, né? Então, são experiências bem marcantes. E a gente, lógico, aproveitando que vai para lá, vai fazer turismo, né? Então, a gente aqui, tudo fingindo que é chique, né? Fazendo degustação de vinho. O nosso presidente aqui, o Mário, lá na base da Aconcagua, com a bandeirinha da JCI Londrina, enfim. Então, a gente aproveita também para viver esse tipo de experiência, né? E aqui, assim, vamos dizer, anos para frente também, um pouquinho atual, né? Então, hoje, em cima do lado esquerdo, faço parte de uma entidade em Londrina chamada Fórum Desenvolve Londrina. São 38 entidades entre universidades, associações empresariais que discutem o futuro da cidade, e está eu lá, o mais novo ali, né? Então, quer dizer, tudo que a gente vive na JCI nos prepara para a gente contribuir cada vez mais para a cidade, né? E o mercado precisa de jovens que sejam capazes de liderar, né? Que sejam capazes de participar de uma reunião, conduzir uma reunião. E ali o pessoal fala assim, nossa, Nelson, você é muito organizado, você sabe lidar com gente, você podia ser coordenador de eventos, né? E esse ano eu estou suplente da diretoria, né? Porque é isso, de onde que veio a organização, de onde que veio a facilidade de lidar com gente, é de tudo que a gente viveu aqui na JCI, né? Criando oportunidade para os outros e aproveitando as oportunidades para nós mesmos. Aqui embaixo, então, o pessoal do Brasil Japão, aqui, o Kakeshita e a Ruth, né? Eu estava lá representando a JCI Brasil na posse deles, foi muito importante para mim. E em cima da direita, eu apresentando uma palestra com um painel de inovação corporativa no evento Startup Sebrae Paraná. Então, assim, não estaria lá se não fosse a JCI me dar essas oportunidades, a gente trabalhar parceria, apresentar, enfim, né? E aqui um relacionamento internacional, que eu fiz um curso de liderança da América com vários outros líderes, Estados Unidos, né? Colômbia, enfim, vários países que a gente consegue realmente ver o que tem de bom em cada lugar e trazer para a nossa cidade, né? E aí, para encerrar, eu ia compartilhar com vocês, esse é o que a Dani falou do projeto de Oratória nas Escolas. Eu não sei o que aconteceu em 2014, mas que esses alunos quiseram continuar, eles fizeram um teatro sobre corrupção, foi apresentado na Câmara dos Vereadores, e como a Dani falou, aqui embaixo da direita está a gente, vamos dizer, nessa ideia de que a gente é capaz de criar mudança na nossa realidade, o pessoal liderou um projeto de revitalização do bairro onde ele morava, né? E aqui, duas pessoas que eu quero chamar a atenção, esse menininho de óculos, na foto lá esquerda de camisa verde é o Michael, ele era o mais cético, ele não queria fazer o teatro, mas ele fez obrigado, e ele do lado direito ali, camisetinha branca, ele liderando a reunião do bairro dele. Então, ele bateu na porta de todos os vizinhos para chamar o pessoal para levantar os problemas do seu bairro. E ali saiu aquela ação de pintura, de um monte de coisa. E aí, em cima do lado esquerdo, tem um menininho mais pequenininho aqui, o Eric, de bermudinha aqui. Ele é o seguinte, a gente às vezes estava no sábado de manhã fazendo projeto de oratória e a gente acordava às 6h30, 7 horas da manhã, pegava o ônibus e ia lá para acompanhar os alunos e falava assim, meu, será que isso aqui é importante, né? Que a gente está fazendo vale a pena mesmo, né? Que esses alunos sabem o que vai acontecer na vida deles, né? E aí a Dani, que era coordenadora esse ano, né? E o Eric falou para ela assim, então como é que você faz, tal. Então o Eric morava no último lugar lá no União da Vitória, e ele fazia aula lá no Colégio Albino Feijó, e ele falava assim, eu acordo às 5 horas da manhã para participar do projeto Oratória nas Escolas no Albino, porque eu vou a pé. E como não tem iluminação pública no meu bairro, eu tenho que pegar uma lanterna e com a lanterna acesa até sair a luz do sol, entendeu? Então é isso que a gente fala, que é quando alguém quer aproveitar uma oportunidade. E às vezes a gente olha para nós e fala assim, putz, será que eu estou fazendo faz sentido, sabe? E aí a gente é aquelas pessoas que tá do jeito que a gente consegue, criando oportunidades para quem precisa, né? E é por isso que eu falo da importância do trabalho que a gente faz, não só o aprendizado que vem para nós, mas o legado que a gente deixa para a sociedade, né? E aí, voltando ao exemplo do Michael, então, hoje, ele está fazendo agronomia, e ele foi cerimonialista já em 2 eventos nossos, né? E aqui 2 mensagens dele, não vai dar para vocês verem, mas no lado esquerdo, ele falando que na época que ele estava no projeto, ele estava no estagiário numa empresa de almoxarifado, ou seja, não conversava com ninguém, só que os patrões deles viram o jeito que ele se relacionava e botaram ele no administrativo para usar a melhor habilidade dele e foram trabalhando ele. E aqui em 2019 ele mandou mensagem para mim, falando assim, olha, ele foi chamado para dar uma palestra na empresa Júnior, e ele, no meio da palestra dele, pediram para estender mais meia hora da palestra dele, porque estava muito interessante, ele estava apresentando super bem. E o que ele falou? Ele agradeceu a gente porque o trabalho que a gente fez com ele mudou a vida dele, e agora ele estava percebendo que ele podia mudar a vida de outras pessoas também, passando à frente o que ele aprendeu. Então, isso, para mim, é o espírito da JCI. É a gente criar a oportunidade para que pessoas criem a diferença na sociedade. E o nosso papel não é só fazer as pessoas participarem de projetos, mas é transformar o ser humano que
e também desenvolve esses projetos para que ele seja a liderança e ele seja capaz de criar uma mudança também através de outras pessoas, né? Então, esse é o nosso slogan da JCI, desenvolvendo líderes para o mundo de mudança. E eu só queria deixar, o tempo aqui acabou, mas acho que a gente passa sempre buscando uma vida de sentido, né? Uma vida de desenvolvimento, uma vida de querer transformar a nossa realidade. E eu digo assim que 3 coisas que são grandiosas na vivência da JCI você aprender a tirar uma ideia do papel, né? Então, você poder olhar uma situação, mobilizar gente, criar uma coisa do nada, vamos dizer, né? Criar um resultado do nada trabalhando com gente. Você, na tua profissão, na tua carreira, ser uma pessoa que sabe lidar com pessoas, que o patrão olha e fala assim, pô, que legal que você resolve o problema, sabe lidar com gente. E a outra é alguém agradecer pelo que você fez pela vida dela, né? Então, acho que essas 3 coisas nos ajudam a ter uma vida de sentido. E eu gostaria que vocês, se não viveram isso, que dentro da JCI vocês dessem esse salto de fé, porque eu tenho certeza que vocês vão viver isso dentro da JCI. E eu gostaria que vocês vivessem isso não só uma vez, mas várias vezes, como aconteceu comigo. Então, obrigadão, pessoal, e estamos à disposição aí. Excelente, Nelson. Vou passar aqui, então, a palavra para fechar e depois abrir para pergunta para o Newton, que é de Marechal Cândido Rondon. E, bom, vou deixar ele fazer as apresentações. Por favor, Newton. Boa noite, pessoal, tudo bem? Como já foi apresentado pelo Rodrigo, né? Sou o Newton, sou membro novo, que a gente chama aqui na JC de Marechal. Não sei se a discriminação dos novos membros, né, na JCI Londrina também se dá dessa forma. Eu entrei na JCI no final de 2020, né? Fui convidado pelo nosso senador Gilson Metz, que é o diretor do Sicredi da região onde eu trabalho também. E, graças a Deus, ele viu em mim um perfil e resolveu me convidar para ser aspirante ano passado. Acabei gostando muito, eu participava de uma outra organização da cidade, o Conselho Jovem, né, empreendedor da cidade. E por ver na JCI algo que eu me identificava mais, acabei ficando só na JCI para poder participar mais dos projetos, porque tem muitos projetos, tem engajamento, tem oportunidades de crescimento pessoal, profissional, desenvolvimento de oratória. Tudo que eu preciso tem na JCI. E é só querer ir participar. Então, como eu disse, eu fui convidado no final do ano 2020, né? Acabei ingressando como aspirante e comecei a participar. E não parei mais, comecei a participar de alguns projetos sociais que teve, né? O Nilson já apresentou a foto antes do Dia Mundial da Limpeza, foi um baita evento que a gente fez aqui num bairro um pouco mais retirado da cidade, né? Acabamos de fazer uma grande coleta de materiais recicláveis, e não só recicláveis, né? Das residências do bairro, limpamos todo o bairro. E ali eu percebi que eu iria participar da JCI até o final da minha vida se eu conseguir, né? Achei muito legal, achei muito interessante. E começou ali algumas oportunidades de conhecer pessoas influentes da cidade, como o Nilson já falou anteriormente, né? Deputados, empresários grandes aqui da cidade que conhecia, prefeito, vereadores. E daí eu comecei a aumentar meu network. Começou a ficar mais interessante. Isso que eu estou 8 meses na JCI, né? Então, ali eu já comecei a perceber que a organização, além de te dar oportunidades de crescimento, desenvolvimento pessoal, o meu network, o network das pessoas que entram, acaba aumentando na mesma proporção, né? E então nós tivemos alguns cursos e alguns treinamentos dentro da JCI, e em um desses treinamentos surgiu a gente teria que dar a ideia de 2 possíveis negócios para arrecadar fundos para a JCI, porque no ano passado não teve nenhum evento para arrecadação de fundos, né? E surgiu uma ideia no grupo que eu estava participando de um café colonial, que é bem típico da nossa cidade aqui, um café colonial drive-thru. Então, imagina, né? A cidade cheia de alemão, todo mundo está acostumado lá com as danças e comidas típicas alemãs, servida num salão, todo mundo dançando, comendo e festando e tomando. E para fazer esse evento que é totalmente presencial, que tem aquele calor humano, para um sistema drive-thru. E eu tive a felicidade de ser escolhido como coordenador, né?
Então, eu coordenei o evento, tive um mês para coordenar, até a gente pensou em desistir, por causa que era um curso faz tempo, mas não desisti, enganjei a equipe, a gente conseguiu fazer o evento em apenas um mês. Foi um sucesso o evento, teve comentário na cidade inteira, assim, então foi a primeira oportunidade grande que eu tive dentro da JCI, apesar de já ter participado de concurso de debates e tal anteriormente, um mês antes, mas foi a maior oportunidade que eu tive ano passado, foi coordenar esse evento e me trouxe um crescimento que eu não tinha ideia, né, que eu teria em um mês, na verdade, né, que foi de conseguir coordenar uma equipe e fazer um evento desse tamanho acontecer. E aqui nós tivemos, então, alguns outros concursos, né, no decorrer do final do ano. E queria deixar aqui a mensagem para as pessoas que estão prestes a entrar na JCI, né, os aspirantes ou que estão conhecendo a JCI. Entrem, se enganjem, deixe a JCI participar da vida de vocês também. Leve esse espírito da JCI para casa, porque aqui, além do desenvolvimento pessoal, profissional também, como nós já tivemos aqui, né, um comentário de peso aí dos nossos anteriores que falaram, né, são hoje pessoas influentes dentro das empresas de trabalho. A JCI muda a sua vida, a JCI muda a sua forma de ver a vida, te prepara para coisas que você não está imaginando ainda, né? Te prepara para situações futuras que você vai saber se sobressair sobre as outras pessoas que não tiveram a mesma oportunidade. E se você está aqui, é porque você foi escolhido. Alguém te escolheu, alguém viu em você uma faísquinha da JCI dentro de você e quis te dar a oportunidade, então agarre a oportunidade e não deixe ela passar. E se você conhece uma pessoa que também tem o mesmo espírito, chame ela para a JCI. Seria isso, mais ou menos, Rodrigo. Perfeito, Newton, parabéns, obrigado pelas palavras. Excelente. Bom, a gente está apertado no tempo. Queria, então, agradecer todo mundo aí que falou, o Nilson, né? O Newton, que acabou de falar, a Daniela, o Nelson, por toda, né, compartilhar um pouco do que a JCI aqui com a gente hoje. Eu também me inspiro quando ouço vocês, né? Eu me emociono muitas vezes, né? Porque a gente mexe com pessoas e a gente toca a vida das pessoas. Eu já fui coordenador, eu sei como é isso, como é esse sentimento, esse espírito da JCI. Já passei por isso também de dar o passo de fé, né, para entrar e sem conhecer as pessoas, né, a organização. Então, é isso, eu enfatizo tudo que o pessoal falou, dê o passo de fé, né? É isso que a gente, só assim que a gente vai conseguir ter tudo isso, né, todas essas oportunidades que o pessoal contou aqui, tá bom? Então agora, vou abrir aqui para todo mundo conversar, comentar, perguntar, né? Pessoal aí que está participando, fiquem à vontade aí, podem abrir o microfone, se tiver algum comentário, alguma pergunta. Senão vou chamar um a um aqui. Alguém abrir o microfone aí? Eu acho que eu posso dar umas palavras aí, porque acho que eu não tô com o Vai vídeo lá, aberto, Carlos. mas para poder falar um pouco. Claro, por favor. Eu sempre gostei muito de aprender e buscar coisas novas, e eu já venho há mais de 10 anos em outro grupo de jovens também, mas o que mais me chamou a atenção na JCI, acho que até foi muita sorte minha poder participar e estar engajado justo no evento nacional que ocorreu aqui em Londrina. Isso foi impactante pelo nível do evento e pela qualidade das pessoas que enganjam a JCI. E devido à pandemia, acredito que acabou diminuindo um pouco o fluxo das assembleias, mas sempre que possível eu sempre busco acompanhar e gosto muito dos princípios da JCI e da forma como o grupo se mantém, se estabeleceu. Então eu me coloco à disposição sempre que possível, eu quero poder contribuir, crescer junto e fornecer o que eu tiver de melhor para poder crescer junto.
Muito obrigado, Carlos. Eu lembro que você participou até de algumas reuniões da organização do evento. Não sei se você lembra, mas estava corrido, a gente não Sim. conseguiu dar muita atenção, mas é assim, né? A gente trabalha para acontecer. Mas que bom, Eu fico gostei feliz com muito. as palavras aí. Com certeza vamos te convidar aí para uma reunião. A gente tem os próximos treinamentos aí durante aqui as próximas 3 semanas, então a gente espero te encontrar aí, que você participe, tá bom? Com certeza, agradeço o convite e me coloco à disposição. Valeu, Carlos. Gabriel, você abriu o microfone aí? Eu abri. Estão me ouvindo, pessoal? Perfeitamente. Boa noite. Boa noite. Achei muito boa a preleção. Realmente, essa organização parece ser bem estruturada. Eu andei dando uma pesquisada. Teve muitas pessoas valorosas, né, que foram muito importantes nas sociedades onde que elas foram inseridas, né? Eu queria saber como é que funcionam esses treinamentos, né? Que vocês falaram que tem treinamentos de oratória, de marketing, de tesouraria. Eu caí um pouco de paraquedas porque eu estava fazendo uma outra coisa. Daí eu perdi alguns minutos, né, da abertura. Então, você poderia me responder isso, Rodrigo? Como é que funciona esse treinamento? Vocês se encontram quantas vezes por semana? Se é online? Como seria isso daí? Aqui na JCI Londrina, a gente, geralmente em outras também, as reuniões, né? A gente se reúne semanalmente. No caso aqui de Londrina, é na segunda, nesse horário, nas 7h30. E a gente discute sobre alguns projetos que a gente está com algumas iniciativas, né? Sobre os treinamentos, a gente tem o concurso interno de oratória, né, que aí também a gente tem vários instrutores que podem dar esse curso, a gente pode organizar chamar algum instrutor para dar um curso de oratória para a gente, né? A gente pode também assistir esses concursos, enfim, é a oportunidade, né? Tá ali, é a gente que faz acontecer, né? Organizar um concurso interno, tudo isso é possível, sabe? E a gente tem todos esses contatos aqui dentro da JCI para esses cursos que você falou, marketing, tesouraria, inclusive tem um cargo, né, que é o tesoureiro, que cuida das contas de cada organização local. Temos, né, pessoas também de marketing que conhecem bastante dessa área, também podem ajudar a gente a dar um curso, é só a gente, né, organizar mesmo e fazer acontecer. Ok, obrigado, viu, Rodrigo? Não sei se ficou claro, Gabriel. Ficou sim. Perfeitamente. Beleza. E mais uma vez, obrigado e parabéns pela iniciativa. É realmente uma instituição muito valorosa, muito digna, viu? Obrigado pela oportunidade e pelo convite aí dessa conferência. Que isso. Aprender a mexer nesse aplicativo aqui complicado. Eu que agradeço, e a gente que agradece a sua presença, a sua participação, Gabriel. Obrigadão. Pessoal, mais algum comentário? Vai lá, Ruth, manda ver. Bom, para quem está aqui, está conhecendo da JCI, tenho certeza que vocês estão conhecendo uma OL rara, como muitas aí pelo mundo que realmente entendem qual é o espírito juniorístico, que entende qual é o porquê, qual é a razão daquilo que a gente faz. A JCI realmente ela transforma vidas, ela impacta comunidades. Nós temos essa troca de, obviamente a gente faz coisas, mas nós recebemos muito mais do que aquilo que a gente faz. Então deem essa oportunidade, vocês merecem a oportunidade de estar na JCI e de conviver com as pessoas que a JCI vão apresentar para vocês e de fazer os projetos e de ter esses feedbacks. Eu sou completamente apaixonada por essa organização e essa é uma paixão que a gente não tem que ter medo de ter, porque ela é muito boa, faz passar raiva igual às vezes, mas é muito bom também. E é isso, parabéns. JCI Londrina, vocês me emocionaram essa noite, ouvindo a história de vocês, ouvindo o que vocês fazem. Quem tiver a oportunidade de estar
fazendo parte, faça, vocês não vão se arrepender, e a gente se encontra pelos eventos aqui. Muito obrigado, Ruth, pelas palavras. Já é de casa, né? Já esteve aqui. Então, obrigado pela participação. Obrigado de coração. Mais alguém, pessoal? Pessoal, Fala, queria Capixita. também parabenizar o pessoal da JC Londrina pela iniciativa, né? Acho que o Nilson e o Nelson aí dá até um nome de uma dupla, mas acho que eles passaram muito o que é a JCI, né? Passaram muito bem assim. A Dani também, os projetos, e o Newton completando aí, né? De um ponto de vista de quem acabou de entrar, né? Há poucos meses aí. E eu acho que nem a Ruth falou, eu também sou apaixonado pela JCI, também é uma organização que mudou minha vida e eu acho que se vocês estão aqui é porque alguém convidou vocês com muito carinho, eu acho que compensa vocês se darem essa chance mesmo. Parabéns, pessoal. Obrigado, Kakishita, pelas palavras aí, pelo reforço, né? Dos relatos. Mais alguém, pessoal? Nilson vai falar? Ou a Amanda tinha aberto o microfone também? Eu ia falar, a Amanda, por ou favor, talvez a Nilson. Maiara, talvez gostariam de falar alguma coisa. Fique à Vai vontade, lá, hein? Estou Amanda. em casa. Estão em casa. Vamos lá, então. Na verdade, eu não conhecia muito a organização e, assim, ficou bem claro para mim os objetivos. Fiquei encantada, aquele amor à primeira vista, né? Fiquei encantada com tudo aquilo que eu vi e dentro dos meus princípios também. E me chamou muita atenção. Estou muito feliz de poder participar, de alguma forma ter conhecido a JCI e espero poder colaborar com vocês também. Muito obrigado, Amanda. Será sempre bem-vinda aqui com a gente. Espero vê-la aí nos próximos, assim como todos, né? Nos próximos eventos que a gente vai ter, que são capacitações, né? A gente vai aprender algumas coisas novas, inclusive eu. Quem mais está aqui quer falar? Vou chamar, hein? Gente, eu não consigo abrir a câmera agora, mas eu quero dizer que eu fiquei muito impactada. Eu já conheci um pouquinho da JCI desde o ano passado, né? Como eu disse, a gente vem estreitando esse relacionamento, já era algo que eu queria fazer parte, mas hoje eu pude ter noção da magnitude, né? E do impacto, de fato, que isso pode ter numa sociedade, porque é um discurso muito bonito você falar, eu quero fazer parte de um projeto que vai impactar a sociedade, que vai fazer diferença na vida das pessoas, e é diferente você ver isso realmente acontecendo, saindo do papel, né? Então, eu sou muito prática em algumas coisas, e para mim, às vezes, é difícil alcançar o resultado final, entender, né, como que aquilo vai se tornar na prática, igual o projeto que a gente vem conversando. Então, ideias mil, mas será que aquilo vai fazer sentido? Igual o Nelson falou, nossa, será que faz sentido mesmo? Será que é o que aquelas pessoas precisam? Será que vai fazer diferença? E ouvir tudo isso que eu ouvi hoje, eu fiquei assim, meu coração está transbordando, não tem outra frase para dizer do que estar muito feliz de poder fazer parte. Eu já estou super dentro, né? Mas agora mais ainda, então contem muito comigo. Com o que vocês precisarem, eu quero muito, muito fazer parte de tudo isso e ver as coisas acontecerem e as vidas sendo transformadas. Muito obrigada pelo convite, muito obrigada por me oportunizarem essa experiência da JCI. Estou muito feliz. Obrigado, Maiara. Você já está aí participando, já é praticamente uma membro nossa aqui que já está ajudando os projetos, inclusive, né? Que a gente está conversando. Então, pessoal, obrigado aí, né, pelas palavras, Maiara. Gabriel? Ou Gabriel? Gustavo? Opa, legal, pessoal. Queria agradecer também.
bem interessante, né? Todos os projetos, eu já conheci alguns, outros são novos para mim, então super legal. E reforçar o convite para a semana que vem, né? A gente vai aprender, o Rodrigo, se puder confirmar, é no mesmo horário na semana que vem, né? Exatamente, dia 12 de abril, às 19h30. Perfeito. Então eu vou compartilhar com vocês uma ferramenta bem legal para a gente organizar as ideias e colocar em prática. Tá aí o lembrete, compartilhei com vocês. Obrigado, Gustavo. Já agradeci aí pela participação conosco e vão participar, pessoal, semana que vem. O Gustavo aí vai dar uma capacitação de como criar um projeto com Easy Life Canvas, que é uma evolução do Project Model Canvas, né? Muito legal, pessoal. É uma oportunidade. Vamos fazer uma foto, Rodrigo. Antes, ia só comentar, vamos dizer assim, da sequência, né? Pessoal, ia pedir para vocês participarem e, igual o Ruth comentou, se vocês conhecerem outra pessoa que também faça sentido, pode trazer na próxima, né? Mas o jeito que foi pensado é mais ou menos como a JCI nasceu, né? Um dia a gente vai falar da história da JCI, que também é um outro negócio muito legal. Mas basicamente são pessoas que queriam mudar uma situação na sua cidade, e aí elas criaram um projeto para ir para ação, para transformar aquela realidade. Então, por isso que vem o primeiro ponto que a JCI coloca, é o desenvolvimento na prática, né? Então, por isso que vem a próxima oficina, é a oficina de criar um projeto, botar ele num plano e a gente poder ter um norte para ir para ação, né? A outra vai ser da comunicação, porque depois que criaram o projeto, aí precisavam explicar o projeto. E aí o pessoal da JCI não sabia falar bem em público, não sabia se comunicar direito. Então, por isso que a próxima capacitação vai ser de comunicação, né? E a última eu não lembro lá, Rodrigo, mas aí era um pitch, que é um fechamento para, na prática, você conseguir juntar tudo que tem de mais importante no projeto que você criou e transformar num discurso pequeno de 3 minutos, né? Que é para você poder vender a ideia para qualquer pessoa, por menor que seja o tempo. Na próxima semana também a Mayara vai ser uma das panelistas palestrantes, porque nós vamos já discutir um projeto não em cima só de uma teoria, né? Mas vai se aplicar a teoria em cima de um problema que hoje nós estamos vivendo, que é a questão do desemprego e as dificuldades econômicas que estão vindo da pandemia, né? Então, a gente vai usar esse assunto para praticar a ferramenta que o Gustavo vai trazer para nós. Então, por isso a importância de vocês participarem dessa e das próximas, e a importância dessa sequência que foi desenhada. Porque vocês vão experimentar um pouquinho do que é fazer parte da JCI e viver esse espírito para criar um resultado para você e para as pessoas da comunidade. Né? Perfeito. Obrigado pelo briefing aí de tudo, né? Do visão geral de como a gente organizou tudo isso aqui, né? Isso é importante aí, vocês saberem de como a gente pensou, né, em tudo. Antes da gente tirar a foto e encerrar, eu queria chamar mais uma pessoa aqui que eu não conheço, o Rafael. Queria que ele falasse um pouco aí. Todo mundo falou. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Boa noite. Vocês estão me ouvindo aí? Tudo bem. Estamos perfeitamente. Beleza. Eu entrei aqui no evento a convite do Nelson, já conhecia ele através de outros treinamentos e infelizmente não consegui pegar o começo e cheguei só no final, mas acredito que o evento vai ficar gravado e aí eu assisto depois inteiro. Não conheço ainda a JCI, assim, conheço só de ouvir falar, porque, enfim, pelo contato com o Nelson, né? E aí, sei lá, anos atrás, eu até comentei com o Nelson que me despertou interesse, falei, eu vou conhecer isso aí, e sempre fui postergando isso, né? Fui adiando isso. E, enfim, esse ano decidi conhecer a organização, ver se faz sentido isso. Então, vou tentar me antecipar e me programar e chegar no horário nos próximos encontros aí. Beleza. Obrigado aí, Rafael, pela participação. Espero vê-lo aí nos próximos dias aí que a gente vai ter as nossas capacitações. Obrigado pela participação de coração. Vamos fazer a nossa foto, então, para a gente encerrar. Alguém pode tirar aí? Eu não consigo por causa da gravação. Abram as câmeras aí, quem puder, né?
Eu acho que é melhor tirar a apresentação só, Rodrigo. Ah, pra- desculpa. É. E a dica é Eu olhar sei. para a câmera, né? É, a dica é olhar Câmera para a do computador câmera. ou câmera do celular. Se não Exatamente. sabe como ficar lindo, é só olhar para mim, daí, tá? Boa, né? Humilde, né, Nilson? Quem vai tirar? Quer que eu tire? Alguém tá tirando? Eu vou tirar. Ou senão eu tiro. Várias fotos. 2, 3 e... Foi. Show. Parabéns, Então, pessoal. Obrigado pela oportunidade e até a próxima, viu? Sucesso muito aí. Boa obrigado, semana a pessoal. todos. Boa semana aí. Obrigada. Obrigadão. Obrigadão mesmo. Então, pessoal.